É um prazer, é um prazer estar nessa manhã. Não conhecia o grupo e surpreso ontem à noite quando o meu cunhado me convidou a ter o privilégio de poder falar não, discutir em grupo, né? Um assunto que eu acho importante e vou tentar em alguns minutos fazer alguns comentários. Nos últimos tempos nós temos visto algumas coisas que têm mexido muito comigo em relação à nossa identidade como adventistas e como cristãos e que aguardamos a volta de Jesus. Nós temos uma identidade como adventistas, algumas coisas que nós prezamos, nós zelamos, né? E sempre nós temos muita força, muita, muito calor ao discutirmos alguma coisa que nós defendemos. E a gente vê muito por aí, pessoas que defendem times de futebol, aquele calor, aquela paixão, aquela coisa toda. Alguns discutem presidentes da República. Aqui no Brasil é uma mistura de Bolsonaro, é Lula, aí nos Estados Unidos é Biden, é Trump. E nós vemos que, no calor da disputa e também das defesas dos seus pontos de vista, nós muitas vezes até ultrapassamos limites que não devemos ultrapassar. Mas, de qualquer forma, identidade, e quando eu falo identidade aqui, não é o documento, o RG em si, mas aquilo que nós assimilamos como características, a gente acaba não vendo a mesma ênfase, o mesmo sacrifício, o mesmo calor, quando mexem com a nossa identidade como adventistas. E nos últimos dias a gente tem visto, principalmente nas redes sociais, e no Brasil muito, não sei como está aí nos Estados Unidos em relação a isso, mas pessoas que tentam desqualificar muitas vezes aquilo que nós temos como identidade e nós não temos o mesmo capricho, vamos dizer assim, para defender as nossas posições. Aí deixamos a coisa correr em banho-maria, ou então alguém vai fazer isso aí, alguém defende, e eu vou continuar do meu caminho naquele comodismo de sempre. E eu queria hoje, então, fazer alguns comentários em relação a essa identidade que nós temos como remanescentes que somos, né? E um breve comentário, eu sei que estamos aqui com pelo menos dois pastores, e eu me sinto muito pequeno perto deles, mas Deus é que nos dá a orientação e muitas vezes a gente consegue falar alguma coisa. Mas vejam bem, remanescente a gente tem como definição são aquilo que sobra de uma certa escolha ou de uma certa algum processo que faz essa seleção acontecer. E na Bíblia nós temos alguns tipos de remanescentes que nós podemos buscar. Nós temos principalmente três tipos de remanescentes. Nós temos aqueles remanescentes de catástrofes, que são aquelas situações em que praticamente se destrói tudo e sobra alguma coisa. Um exemplo disso, Noé, né? O dilúvio destruiu toda a população mundial e Noé, com sua família, foi um remanescente desse dilúvio. Isso é um exemplo de remanescente de catástrofe. Nós temos remanescentes históricos. É um grupo pequeno que Deus geralmente trabalha muito com esse grupo, e esse grupo, através dos tempos, né, através de o mundo caído em pecado, em muita idolatria, em muito esquecimento de Deus, esse grupo trabalha com a verdade porque Deus assim o quer. Nós podemos exemplificar como grupos de remanescentes históricos o próprio povo de Israel, né, que foi o representante de Deus até o início dessa nossa depois que Cristo veio a esse mundo, né? Logo depois, e a continuação com a sua igreja, assim que eu entendo. E nós temos um outro grupo de remanescentes, que são os remanescentes ligados à escatologia, escatológico. Está bem representado no livro de Apocalipse, né? Que são os remanescentes que Deus
escolheu, e apesar do declínio que existe no mundo, declínio espiritual muito grande, Deus escolhe um povo, mas não quer dizer que esse povo vai ser privilegiado, que esse povo vai ser melhor do que os outros, mas ele simplesmente ele é escolhido para que, em alguns, todos possam ser salvos, se assim fosse possível. E eu queria agora, eu vou tentar fazer uma apresentação de alguns trechos da Bíblia, ver se eu consigo aqui, né? A apresentação aqui embaixo é na... Quem pode me Compartilhar, tá? ajudar? Compartilhar, É, compartilhar a tela. é o whiteboard, está aqui, eu acho que é isso, né? Isso. Deixa eu me ver aqui, um minutinho só. Onde tem uma setinha para cima, bem no meio aqui. Aí. Nós temos algumas passagens, eu vou aqui buscar no livro do Apocalipse. A primeira passagem que nós temos, Apocalipse 11, versículo 19, e ali fala: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Quando nós vemos aqui João olhando para o céu e vendo, né, o santuário celeste, nós vemos que João ele não está vendo nenhum outro tipo de móvel do santuário. Ele não está vendo a mesa dos pães, não está vendo nenhum outro tipo de móvel que existe dentro do santuário. Ele está vendo a arca. E o que existe dentro da arca do concerto? A gente precisa agora começar a pensar um pouquinho naquilo que nós já sabemos, né? A arca, ela tem dentro dela principalmente as tábuas da lei de Deus, não é isso? Ali se reflete o caráter de Deus na sua lei. Então, o que nós podemos ver no restante agora as outras passagens, né? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, aqui nós começamos a ter a palavra remanescente de forma mais aguda, né? E continuando, depois fala: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E lá embaixo, no último versículo, nós temos: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Isso João, quando recebeu a visita do anjo, né? E ele, porém, o anjo disse: vê, não faças isso, sou o conservo teu dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nessas 4 passagens, nós podemos ver que o fio que mantém todo o contato de Apocalipse é o temor a Deus, é obediência a Deus, e principalmente olhando para o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são a maneira como nós podemos mostrar a nossa fidelidade a Deus. E o que chama atenção é que o segundo versículo fala o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, né, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Irmãos, nós vemos que o povo remanescente existe, então. E se nós formos agora fazer uma... Deixa eu tentar passar aqui agora acho que se eu passar já muda lá, né? As características do remanescente, então nós temos, eles guardam os mandamentos de Deus. Isso mostra perseverança e fidelidade. Deus mostra como se faz e nós mostramos como devemos fazer. Bom, tenha fé em Jesus como seu Salvador. Nós acreditamos, remanescentes, que somos salvos pela graça. Nós guardamos a lei não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, assim que nós acreditamos dessa forma, né?
Outra característica que nós vemos, lemos no terceiro versículo, possui o espírito de profecia, que é o dom profético. E, por último, podemos aqui discutir um pouco sobre o objetivo principal desse remanescente final, que seria pregar uma mensagem profética para o seu tempo, as 3 mensagens angélicas. Bom, eu queria agora aqui começar a fazer uma regressão a alguns personagens bíblicos, né? Nós vamos ver que deixa eu passar aqui novamente, eu estou meio perdido aqui nessa parte os irmãos me perdoam, mas eu nunca fiz muita apresentação desse tipo. Vamos ver aqui. Muito bem. Gênesis, no capítulo 6, se nós tirarmos de lá 4 versículos, os 5, 8, 14 e 22, nós vamos ver o seguinte. O versículo 5 fala o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vemos aqui já um mundo completamente deteriorado, o pecado havia feito um estrago muito grande, e Deus chegou a dizer que havia se arrependido de ter criado a terra. De uma forma ou outra, nós entendemos dessa forma. Porém, vemos no versículo 8 que Noé achou graça diante de Deus, diante do Senhor. E aí ele foi agora encarregado de fazer alguma coisa, fazer uma arca, né, de maneira especial, umas tábuas especiais, e essa obra que Noé tinha que fazer, ela tinha um motivo, ou seja, salvar o homem, porque iria acontecer uma grande chuva, iria acontecer uma grande destruição por água, e se nós formos agora pensar um pouquinho nesse tempo, não chovia naquela época, né? A terra era mantida com pequenas gotículas de orvalho, que todos os dias caíam, mas o homem não conhecia o que era chuva. E Noé agora, durante 120 anos, pregando como profeta, né? No mundo deteriorado, no mundo mau, pregando que o mundo iria receber uma chuva muito grande e queria destruir o mundo. Mas aí vem o chamado à fidelidade, que se houvesse arrependimento e usassem aquilo que Deus estava colocando como salvação, o meio de salvação, eles poderiam ser salvos. Noé fez tudo quanto Deus ordenou. A pergunta que nós fazemos: todos se salvaram? Poucos. Noé foi o remanescente, então, com sua família. Noé mais 7. Eu, às vezes, falo brincando que eu não sei se realmente os outros 7 entraram na arca porque quiseram entrar, ou se Noé deu um chute e mandou todo mundo para dentro. Mas acho que eles realmente quiseram entrar. Então, Noé foi remanescente. Vamos agora andar um pouquinho. Se nós olharmos alguns exemplos bíblicos, né? Moisés foi um profeta? Tanto foi que escreveu vários livros da Bíblia, né? Noé profetizou, e Noé agora tinha uma missão como profeta. Ele tinha que avisar a um povo que estava cativo no Egito que eles teriam que sair do Egito. E Moisés foi então para essa grande obra, essa grande missão. Foi difícil, ele se achava incompetente para isso, mas foi. E nós vemos na história que o povo, ao sair do Egito, recebeu logo depois as tábuas da lei, e isso era um chamado à sua fidelidade. Então, Deus queria salvá-los, mas através de quê? De uma fidelidade, ou seja, não que essa guarda da lei seria a salvação, mas mostrar que eles tinham sido salvos. Muito bem. Vamos ver outro exemplo, Elias. Elias no Monte Carmelo. Elias viveu no tempo de Jezabel, de Acabe, aquele pessoal todo bonzinho que existia naquela época, né? Eles estavam ali dentro do território israelita, e em vez de adorarem o nosso Deus, aquele Deus que tinha levado para a terra prometida, e agora todos adoravam Baal, Astarote, aquela coisa toda. E Elias agora chama o povo ao verdadeiro culto ao Deus verdadeiro, né? Pedindo que deixasse de adorar Baal. Então a missão de Elias era: deixem de adorar Baal. A profecia de Elias. O povo não teve
talvez, né, a gente sabe que alguns se arrependeram e realmente se prepararam melhor, mas Deus separou um remanescente e o fogo desceu no altar que Elias tinha preparado. Vamos um pouquinho mais, Jeremias. Jeremias viveu no tempo que o povo de Israel, Judá, melhor dizendo, foi feito cativo por Babilônia. E agora Jeremias tinha também uma profecia. Gente, Babilônia está vindo. Vamos nos preparar. Temam a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, fazer a vontade dele. Mas as pessoas não acreditaram e não deram muito ouvidos. O povo foi feito cativo e sobrou um pequeno remanescente lá na terra de Israel, Judá, e o povo foi feito cativo. Daniel, logo em seguida, já na terra de Babilônia, aparece agora como profeta. Daniel é um pouco mais complicado a gente falar sobre profecias, porque são muitas, mas a principal era 70 anos tinham passados já, e a profecia falava que depois de 70 anos o povo voltaria para a sua terra. E agora Daniel, preocupado, começa a falar com o povo: olha, nós temos que voltar. Então a profecia de Daniel era: temos que voltar para a nossa terra. Temos que ser tementes a Deus e vamos restaurar o culto ao nosso Deus na Jerusalém, lá em Sião. Finalizando, eu quero falar sobre João Batista um pouquinho. João Batista é bem fácil, né? João Batista apareceu como profeta, preparando o terreno para o Messias que estava chegando. A profecia de João Batista era qual? Que o Cordeiro de Deus estava chegando, né? Que tira o pecado do mundo. E nós sabemos muito bem a história, o que nos diz, né? Poucas pessoas naquela época que andavam ao redor de Jesus realmente ouviram bem o que João Batista falou, e em seguida os próprios discípulos de Jesus falavam. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, apesar de todos os alertas. Bom, se nós agora voltarmos ao versículo que nós tínhamos lido, né? O anjo falou com Deus, com João, que não o adorasse, porque ele era um deles. Agora, sou conservo dos teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, adora a Deus, falou com João, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu não vou me delongar muito sobre o espírito da profecia, porque nós temos muitas vertentes em nosso meio em relação ao espírito da profecia. Muitos até confundem que a irmã White é o espírito da profecia. Na realidade, não. A irmã White recebeu o espírito da profecia. Nós assim acreditamos. Mas aqui nós estamos tendo, nesses últimos tempos, muita coisa, ouvindo muita coisa desagradável. Temos pastores respondendo a isso e tal, mas nós somos muito combatidos e muito criticados e nos chamando como sendo seita. Os adventistas são seita porque pregam que coisas que não são bíblicas, e eles adoram a irmã White, essa tal de Ellen White. Eles colocam Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia, que ela é a segunda Bíblia. Então, nós ouvimos um monte de coisas e que muitas vezes a gente fica chateado, mas também não respondemos, ficamos quietos, né? Mas, enfim, nós não vamos aqui entrar no mérito específico de irmã White, porque seria uma coisa muito longa. Mas o que eu posso dizer é que nós, adventistas, nossos documentos oficiais, principalmente o livro que é editado pela nossa organização, Nisto Cremos, nós temos lá aquelas 28 linhas que nós seguimos. E na página 305, eu acho que aí já mostra para nós todo o contexto em relação a Ellen White, né? O Espírito da Profecia e a Bíblia. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto da Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Irmãos, nós acreditamos, nós sabemos, como adventistas e pessoas simpatizantes também, quando começam a ter contato com a igreja adventista, sabem que os livros, o Espírito de Profecia que nós temos como sendo
inspirados por Deus e o são, eles nada mais fazem do que levar o crente à Bíblia. Então, quando nós falamos sobre a irmã Ellen White, nós não temos nenhum tipo de segunda Bíblia, de querer dizer que ela está falando mais alto do que a Bíblia, ou que ela explica a Bíblia. Não. Nós estamos dizendo que tudo que ela fala está nos levando para a Bíblia, que é o padrão que nós, como cristãos, temos que ter. Então, o remanescente escatológico final, que nós acreditamos fazer parte, nós achamos, e a Bíblia nos dá essa certeza, através das profecias, de que nós fazemos parte de um remanescente. E aqui eu falo com muita tranquilidade, porque muitas vezes as pessoas acham que ser adventista é fazer parte do remanescente. Nós acreditamos realmente que nós, os adventistas, fazem parte de um mecanismo que pertencem também ao remanescente. Mas nós não podemos ficar limitados ao dizer que para ser salvo, para ser remanescente, tem que ser adventista. Nós temos que guardar aquilo que Deus pediu que eu guardasse, fazer a sua vontade, ser leal, ser fiel, para poder pertencer a esse grupo. Então, eu queria, dessa forma, finalizar uma parte aqui do remanescente que eu estou tentando colocar de uma forma um pouco mais didática, porque se nós olharmos Apocalipse 12, e eu queria aqui fazer só um comentário, na nossa cultura ocidental, tudo aquilo que nós escrevemos, nós damos muita ênfase ao conteúdo final, à finalização daquilo que é escrito. Então, o mais importante praticamente fica para o final. A cultura da época, principalmente quando foi escrita a Bíblia, até a época dos judeus, até a época dos hebreus, era de que o mais importante era colocado no meio. E se nós formos olhar o que está escrito entre Apocalipse 11, 12, 13 e 14, ali está praticamente concentrada toda a mensagem mais importante do Apocalipse. E vejam bem o que nós temos em Apocalipse 12, no versículo 12 e 17. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nela habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vejam bem, Satanás, a partir do momento que Cristo foi crucificado e ressuscitou, Satanás, entendemos que ele entendeu que para ele não tinha mais solução. Então, Satanás sabe que agora o tempo que lhe resta, apesar de que para nós, 1000 anos é muita coisa, né? A gente não consegue calcular muito bem isso aí em termos de vida. Mas para Satanás, o tempo pouco que lhe falta, mesmo que faltam 1000 anos ainda, ele sabe que vai ter um fim. E ele se irou muito, porque Satanás, falando aqui de maneira bem simples, né? Satanás sabe que não tem solução para ele. Ele agora, então, ele se irrita muito ao saber que algumas pessoas vão conseguir se salvar, porque vão conseguir, mesmo no mundo cheio de problemas, guardar os princípios divinos, guardar a lei de Deus, seguir a Deus, fazer a sua vontade. E nós vemos que essa ira dele, então, contra a mulher, que é a igreja, e ele foi, então, pelejar, como fala o versículo 17, pelejar com o restante da sua descendência, o remanescente. E quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E aqui eu queria começar a tecer alguns comentários, não vou me delongar muito mais, mas nós somos privilegiados, se assim posso falar. Nós pertencemos a um povo, queremos ter essa certeza que pertencemos ao povo remanescente, e sabemos que Satanás está muito insatisfeito com o meu proceder.
Nós não temos promessas de paz nesse mundo, nós não temos promessa de que tudo vai ser muito bom. A promessa que nós temos é que Deus pode estar sempre conosco, mesmo nos problemas. E aqui vem o nosso final. A gente tem uma missão, os adventistas e as pessoas que seguem aquilo que a igreja adventista prega, em sua totalidade, nós temos uma missão muito importante que é de pregar as 3 mensagens angélicas. A mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. E se nós formos ver agora, o que o primeiro anjo fala? Qual é a mensagem do primeiro anjo? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. É uma mensagem que fala sobre um juízo que vai haver. Então, quando nós ouvimos muitas pessoas dizendo que Deus é amor, então Deus vai dar o galardão a todos porque Ele é amor e não precisa ficar preocupado com isso, com aquilo, nós podemos ver que a Bíblia fala que vai ter um juízo. E se vai ter um juízo, nós vamos ter que escolher ou ficar do lado de Deus ou vou ficar do lado das pessoas do que elas dizem. Se uma autoridade secular de qualquer igreja ou mesmo outras autoridades falam uma coisa e a maioria acha que está certo, então, se eu acho melhor segui-los, eu estou fazendo minha vontade, eu tenho livre-arbítrio. Mas o primeiro anjo fala que nós temos que temer a Deus e dar glória porque a hora do juízo está chegando. Irmãos, o segundo anjo fala muito claro, caiu o quê? A Babilônia. Babilônia existe hoje? Não, Babilônia não existe. Hoje nós temos Babilônia simbólica, espiritual, a confusão que existe ao nosso redor, igrejas e seitas e mais grupos de pessoas que pregam o que querem. Hoje nós temos situações que, se nós formos olhar no fundo da questão mesmo, é de arrepiar. Porque esse dia eu estava lendo alguma coisa sobre a época da Revolução Francesa, em que a França se colocou como a besta do abismo, assim o entendimento que eu gosto de ter. E nós vemos agora a França na dianteira novamente, né? Ela novamente puxando o mundo para uma coisa muito perigosa, ou seja, vai praticamente colocar na sua Constituição o direito de aborto em qualquer situação, basta querer. Então, nós vemos que o mundo caminha para uma situação de muita confusão e pessoas de igrejas e outras parecidas estão apoiando isso. Então, a confusão é: eu vou seguir o que Deus me manda através da Bíblia ou eu vou seguir o que a maioria acha que é correto? E depois nós temos a mensagem do terceiro anjo, que, se nós resumirmos, vai dizer assim: olha, quem adorar a besta vai receber a marca, né? A marca dela, e vai fazer o quê? O que vai acontecer com ela? Vai receber o juízo de quem? De Deus. A cólera de Deus vai ser colocada sobre ela, ou seja, vai ser destruindo. E aí eu venho aqui, se eu conseguir nesses minutos descrever um pouco daquilo que é o remanescente, que nós tentamos estar dentro desse grupo. Eu gostaria muito de estar pertencendo a esse grupo, de estar mostrando que eu pertenço a esse grupo. Nós temos que ter muita coragem para defender com a mesma garra que nós defendemos nossos presidenciáveis, nossos prefeitáveis, nossos clubes de futebol, nossos dirigentes de escola sabatina, nossos dirigentes de igreja, nossos presidentes de associação, porque muitas vezes aqui eu vou falar porque eu me acho com autoridade, nasci na igreja adventista, meus pais sempre foram adventistas, e eu digo o seguinte: nós muitas vezes parecemos que estamos brincando num parquinho aqui na igreja. Ficamos defendendo coisas e tomando tempo, muitas vezes, em brigas que não levam a nada, brigas que não têm nenhum fundamento e que nos fazem fazer a vontade de Satanás, porque eu estou tomando meu tempo com isso e deixando de fazer aquilo que me classifica como sendo remanescente, que é pregar as boas novas da salvação. E muitas vezes essas coisas que nós fazemos no dia a dia, né, elas são batalhas que não existem, vou dizer assim, são batalhas inúteis, são políticas que não levam a nada. E a nossa energia tem que ser gasta naquilo que realmente é o mais importante. Eu
acho que nós temos que entender que quando... Irmãos, para me tirar agora aqui a apresentação, basta clicar naquele botãozinho ali de novo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem aqui. Deixa eu tentar voltar. Sim, Eu tô... Não sei como é que sai daqui agora, mas Tirei. saiu. acho que saí. Vamos ver aqui. Saiu. Nós temos que, nesses dias que nos restam ainda de vida, e nós temos que nos lembrar que participar do remanescente é um privilégio, mas, ao mesmo tempo, é uma missão. Ou nós participamos levando aquilo que Deus pede que nós levemos, as mensagens de salvação, e possamos receber dessa forma as bênçãos desse trabalho, ou nós estamos, muitas vezes, apenas participando de alguma coisa que não vai me levar a lugar nenhum. Todo adventista é um remanescente fiel? Não. Nem todo adventista é um remanescente, e nem todo remanescente é um adventista. Mas nós precisamos lembrar que as características do remanescente fiel precisam ser colocadas em mim para que eu possa, então, um dia receber do nosso Senhor aquelas palavras que nós sempre pensamos em ouvir, né? Entra no gozo do teu reino, servo bom e fiel. Que nós possamos meditar muito nessas coisas, porque vamos encontrar dificuldades. E em uma lição passada da Escola Sabatina, não me lembro agora mais quanto tempo atrás, dizia o seguinte: se nós não formos fiéis agora que as coisas estão fáceis, eu posso abrir a Bíblia, eu posso falar, eu posso pregar, eu posso cantar, posso ir à igreja, daqui a pouco eu vou para a igreja. Se nós não aprendemos a fazer isso agora, não vai ser nos tempos de problemas que nós vamos conseguir ser leais a Deus. Então, a minha exortação para todos nós, para mim principalmente, é que nós possamos realmente lembrar que as bênçãos de Deus podem ser colocadas sobre mim, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que defender a minha identidade como remanescente fiel de Deus e levar essa mensagem a todos. Quantas pessoas a gente vai ver na fila do inferno? A gente pode falar de uma forma bem prática. Pessoas que nós gostamos, pessoas que nós amamos e que nós fomos covardes e muitas vezes não tomamos nenhuma providência de tentar resgatar essas pessoas ou mostrar para elas o caminho. Não que nós salvamos ninguém, é o Espírito Santo que trabalha, mas quantas pessoas nós vamos ter o desprivilégio de ver na fila do inferno porque nós fomos covardes. Que nós possamos, então, nos lembrar disso e defender melhor a nossa identidade como remanescentes fiéis e que Deus possa nos ajudar a cumprir esse papel. É isso que eu desejo a todos nós, a mim também.